Bom dia a todos que nos assistem, bom dia também, para os meus colegas gestores aqui, o Júlio Peixoto e o Eric. Sempre começando com a mensagem, né, de sigam aí o nosso canal da Asset aqui no YouTube e cliquem no sininho para receberem aí em primeira mão, o material que a gente produz e também os alertas para as nossas lives. Começando com o cenário internacional, bastante coisa dessa vez, então vou tentar dar uma acelerada. O pessoal já reclama que eu falo muito rápido e fica ruim para ver na duplicada depois, mas hoje vai ter que ser acelerado aqui para caber nesses 15 minutos. Na parte de Estados Unidos, a gente teve o FONC finalmente começando, o Fed começando aí um ciclo de corte, de forma surpreendente, razoavelmente surpreendente, aí com corte de 50 pontos, com seus principais membros, todos inclinados a um corte de 25, mais uma matéria do Wall Street Journal, uma coluna do jornalista Nick Timiraos, que tem um trânsito muito bom lá, dizendo, forçando aí que poderia ser 50, que ainda era uma bola dividida, e no final ele estava mais uma vez correto. Então, no que pese aí os problemas que isso trazem para a comunicação, a gente teve um corte de 50, mas o que é mais gozado, com as projeções apresentadas sugerindo que ia ter uma desaceleração imediata para 25 nas próximas reuniões, não seria algo inédito, o ciclo de 2008 foi mais ou menos assim. A gente teve uma revisão que estava esperada do PIB, tá? Então, assim, essa questão da renda, o PIB pelo lado da renda, hoje a gente, com a nova série de contas nacionais americanas, a gente vê um comportamento muito mais saudável da poupança das famílias, um comportamento resiliente do consumo, e os dados do mercado de trabalho que vinham mostrando alguma normalização, ou além de normalização, a gente viu os pedidos aí de seguro-desemprego caindo para patamares baixos para os últimos 3 meses, e também a criação de postos de trabalho aí também subindo na margem. Então, tudo leva a crer, com o quadro macro de hoje, que a gente vai ter essa desaceleração para 25, um ciclo aí que na nossa cabeça vai levar a Fed Funds para alguma coisa entre 3,5 e 3, mas a gente tem que ter em mente sempre o cronograma eleitoral e o que será a política tarifária. Então, se o presidente Trump for eleito e levar à frente seu plano mais protecionista aí de uma forma mais espalhada, seria natural um quadro inflacionário maior, mais difícil aí para o Fed, né? A inflação nos Estados Unidos tem rodado super baixa aí nos últimos 3 meses. Então, no último semestre, no segundo semestre do ano passado, a inflação lá já rodou abaixo da meta 1,9, a gente teve um repique muito forte no primeiro tri, hã, mas a inflação voltou a rodar em torno de 2% nos Estados Unidos. Quando a gente cruza o Atlântico e vai para a Europa, a gente vê já todos os sinais que o Banco Central Europeu vai acelerar o ritmo, então lá ele está cortando uma e fica uma parada, todo sinal que vai começar a ter cortes sucessivos. Quando a gente vai para a China, o anúncio aí de medidas que estimulam aí a compra de imóveis, tentando resolver esse problema do estoque, a expectativa quanto a novas medidas fiscais para conseguir garantir, hã, o cumprimento da meta de crescimento deste ano, né. Então parece, que a gente está chegando perto de uma linha que faria o governo chinês agir com mais vigor. Isso animou os mercados, ainda que seja algo sempre dúbio, né. Então se tem um governo que está reticente em agir, só vai agir se achar que o risco é grande, quando ele age, você tem o efeito benigno da ação, mas a gente não sabe direito qual o real estado da economia chinesa, ninguém sabe, então paira no ar essa incerteza. Quando a gente e por fim, a gente teve o aumento das tensões no Oriente Médio, a gente está gravando dia 2, então ontem a gente teve aí a retaliação do Irã a Israel, seguida de uma nota oficial falando que teria sido uma medida pontual caso Israel não escalasse. A gente sabe que Israel terá que escalar de alguma forma, mas também pode ser uma forma controlável, para que, digamos assim, num termo muito simplificado da situação, fique bom para todo mundo neste momento. A gente não tem uma grande opinião formada sobre o que vai acontecer, monitora, obviamente, preços de commodity, principalmente no caso o petróleo, uma das principais variáveis de contágio, quando a gente olha só para o macro, né, tentando tirar um pouco toda a questão que pode hã, desenrolar daí. Mas, assim, a gente está num momento também, de preço do petróleo muito baixo, né, então um excesso de oferta, então acho que, hã, se você pudesse escolher um momento para ter um estresse aí na oferta de petróleo, acho que esse seria um momento daqueles que você falaria: "Tudo bem, nunca é bom, mas agora não é tão ruim". Quando a gente traz tudo isso para Brasil, a gente vê de fato,
um aumento possível do diferencial de juro daqui para os Estados Unidos, nós com os Estados Unidos, com esse ciclo começando em 50, com o Fed sinalizando 25, mas que qualquer fraqueza do mercado de trabalho pode gerar outro corte de 50, tá? Então é uma simetria por hora no curto prazo para cortar mais e não menos. Hã, Quando a gente olha para a China, medidas de estímulo que, se forem com uma leitura positiva, impulsionam e ajudam aí também o preço das commodities. E o Oriente Médio, por hora, pelo menos, a gente teve sim um aumento do preço de petróleo, mas ainda em patamares baixos, se a gente pensar no que foram os picos lá. Lembrando, por exemplo, da guerra da Rússia e da Ucrânia, tá? E aí, quando a gente traz tudo isso para o Brasil, o cenário macro, o Copom finalmente começou a subir o juro, né, então tinha uma dúvida: poxa, será que o Copom, vai subir o juro com o Fed cortando?". Não só subiu, como subiu com o Fed cortando 50, né. A gente teve desde dessa alta de juro, a divulgação da ata, do Copom e do relatório de inflação, e a gente vê uma reavaliação muito grande do cenário prospectivo, tá. Então, o hiato do produto, que é aquela medida que tenta mensurar a ociosidade da economia, ou seja, de onde vão vir as pressões inflacionárias, ela foi revista bem para cima, tá. Então, assim, a projeção do Copom piorou até o final de 2026, basicamente com esse novo diagnóstico de atividade. A gente teve uma surpresa muito forte com o PIB do segundo tri, e a gente acha que o Copom pode ser surpreendido no terceiro tri também, tá. Então, a a gente acha que talvez ainda haja há espaço para novas revisões. E as projeções são feitas do Copom considerando um juro neutro na economia de 4,7. Assim, a gente está rodando há 3 anos com juro real no Brasil 6 ou mais e a economia crescendo 3%. Então, do nosso lado, a gente vê uma chance muito grande, o Copom está subestimando esse nível de juro neutro, e isso acaba gerando essa dicotomia entre as nossas projeções e a do Copom. De toda forma, atualmente, o balanço de risco do Copom foi colocado como assimétrico, ou seja, o Copom está mostrando projeções acima da meta de inflação, e ele acredita que a chance hoje é dessa projeção se revelar, hã, a inflação se revelar ainda pior do que ele está projetando. Então ele teria que colocar aí a Selic num nível que fosse capaz não só de levar a projeção dele para o centro da meta, mas até para um pouco abaixo da meta, para compensar esse risco. A gente, usando as elasticidades, o modelo Copom e tudo mais, não consegue ver um ciclo menor do que 200, 250 pontos neste momento com viés de alta, tá. Então a gente está falando aí de uma Selic indo para pelo menos 12,5, e que seria, um ciclo muito tímido, se a gente olhar o histórico de ciclos de alta no Brasil, tá. Então, ah, mas é uma mudança e a gente vê aí o Copom agindo. Como que fica o equilíbrio macro com isso, né? Então era um cenário esperado por nós, a gente obviamente um aperto de condições financeiras vai gerar uma desaceleração da economia, assim como parte do crescimento de 3% desse ano é fruto do Copom ter cortado 300 pontos a Selic. Você pega em termos de juro real ex ante aí do modelo dele, reduziu 200 pontos o juro real, e isso ajudou a acelerar a economia. Consequentemente, a outra face dessa moeda é que agora vai desacelerar a economia. Então, a gente deve ter uma desaceleração relevante. Quando a gente pensa do lado fiscal, o governo vai cumprir a meta de superávit primário no intervalo da banda, com critérios ali, com novas fontes de receita. Então vai usar depósito judicial, dinheiro de depósito judicial, ou ampliou a antecipação de dividendo do BNDES, possivelmente da Petrobras também. Deve usar no final do dia os recursos parados em contas lá que, segundo o Banco Central, são 8,5 bi de reais. E teve uma discussão pública aí, entre: olha, isso é um esforço primário ou não? O Banco Central teria dito que não é esforço primário, o governo se defendeu falando que é sim esforço primário. Discutiu-se aí os manuais de estatística, que lá no governo Fernando Henrique algumas medidas foram contabilizadas como receita primária, o Banco Central agora estaria um tratamento diferente. Mas no que pese, assim, essa discussão super animada para aqueles entusiastas de fiscal, os 10 que devem existir no Brasil, o relevante é qual que é o impacto macro desse superávit primário, ou seja, a PEC da transição aumentou os gastos em 200 bilhões, e o ministro, a equipe econômica falou: "Olha, isso não vai ser inflacionário, porque nós vamos retirar isso via impostos, nós vamos fazer esse ajuste".
e uma parte razoável do aumento de receitas desse ano não ajuda a frear a atividade econômica. Então, a Petrobras dá 13 bilhões para a União num acordo de um dinheiro que estava lá provisionado, isso não faz com que as famílias consumam menos ou as empresas invistam menos. Você pegar dinheiro que estava parado na caixa de depósito judicial, tampouco vai fazer isso. Em conta corrente, tampouco vai fazer isso. Uma parte relevante do aumento da arrecadação esse ano decorre da surpresa do crescimento, que vem parte do fiscal, uma parte estrutural das reformas, e aí teve ontem a decisão da Moody's de dar um upgrade na nota brasileira, a gente fala disso daqui a pouco. Ah, mas o principal ponto aqui é, a gente não teve uma retirada de dinheiro da economia, ou seja, o dinheiro da PEC da transição, o dinheiro do reajuste do salário mínimo, o fato da despesa pública estar crescendo 2,5 acima da inflação, está crescendo bem mais do que isso, mas esse seria o arcabouço, isso está fazendo com que a a economia cresça mais. A gente está vendo que está sendo um crescimento baseado muito no consumo das famílias, tá. A gente tem um componente forte de investimento esse ano, que é a questão dos caminhões, porque ano passado caiu 60% em função de uma mudança regulatória, e esse ano você está voltando só de o carry é muito positivo para o ano, então tem que tomar cuidado com a leitura da estatística seca de taxa de investimento, evolução do investimento no Brasil esse ano, mas está sendo um crescimento baseado no consumo, e aí com grande destaque para as transferências do governo e para o ciclo de corte de juro colocado pelo Copom. Então fica-se essa: "Ah, a Selic tem um impacto no fiscal, a dívida pública, cada ponto de Selic", na verdade não, o Banco Central está sendo forçado a subir juro por causa do fiscal. Hoje o mercado não quer financiar o Tesouro Brasileiro com taxas abaixo de 12%. Então acho que esse é o principal ponto e a gente não vê uma melhora, nesse sentido. Sobre a Moody's, que deu um upgrade de nota com outlook positivo, então sempre lembrando que a Moody's é uma agência que prioriza muito o crescimento econômico e de fato o Brasil vem crescendo bem, hã, mas eu acho que é o máximo que a gente consegue avançar aí. Acho que ninguém aqui está muito interessado também em entender o porquê que a decisão pode parecer, olhando para o fiscal brasileiro, pode parecer absurda num primeiro momento, dependendo do ângulo que você olha, mas assim, o ponto principal é, independente do que as agências de rating vão falar, obviamente, se 2 passarem a ter o investment grade, se a gente começa a receber, abrir as portas aí para investimento institucional lá de fora, isso aí vai poder pressionar para baixo o juro longo aqui, seria benigno para o país. Mas a gente ainda continua achando que o fiscal vai se mostrar cada vez mais desafiador, principalmente o ano que vem. Então, o governo enviou um orçamento em 2023 para 2024, falando que com 168 bi de medidas, aprovando medidas que gerassem receita de 168 bi, ele resolveria o problema, e o orçamento enviado para o ano que vem, pasmem, colocam os mesmos 168 bi de necessidade, ou seja, a sensação que se tem é que brigou, 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 remou, e o tamanho do buraco continua o mesmo. Então a gente vai ter que ter a mesma batalha no que vem, já chegando um calendário eleitoral. Então o quadro fiscal é muito desafiador para o Brasil, na nossa visão. Como fica nosso cenário? A gente também, eu acabei não falando, mas as questões climáticas estão ficando cada vez mais desafiadoras no Brasil, seja para preço de energia, seja para preço de alimento, tá? Então a nossa inflação esse ano dificilmente fica abaixo de 4,5, salvo alguma surpresa, e ela caminha para um IPCA acima de 4 ano que vem de novo, mesmo com o ajuste do Banco Central da Selic, esse ciclo aí de 200, em cerca de 200, 250 pontos que a gente comentou, parte em função do choque de oferta, tá? Ah, então a gente tem aí a Selic no nosso cenário base, a Selic vai para 12,5 com um viés de alta, o PIB desse ano cresce 3,3, o PIB do ano que vem deve ficar em torno de 2, talvez até um pouco abaixo com o aperto das condições financeiras, a inflação em torno de 4. Nos Estados Unidos a gente acha que essa Fed Funds vai aí até 3,5 num primeiro momento, dado que o quadro macro continua muito benigno, né? Então a teoria do soft landing foi reforçada, eu acho que a revisão de dados tirou um pouco o receio do Powell de estar atrás da curva. É isso aqui do nosso lado, pessoal, então a gente deve soltar sobre o Banco Central, na nossa carta mensal, o Júlio entra logo na sequência, ele vai me ajudar porque essa carta mensal chegue em breve aí a vocês, a gente deve fazer alguns cenários de Selic à luz do modelo do Banco Central, à luz do que a gente está vendo de bancos de fiscal também, para justificar o nosso cenário, então já fica aqui a propaganda a todos. É isso, fico aqui à disposição de perguntas. Um abraço a todos. Passo aqui para o meu colega Júlio Fernandes.